Resumão semanal começando mais uma vez aqui no canal Papagaio Hard, sejam muito bem-vindos. Trago para vocês os últimos 7 dias o que ocorreu no mercado de hardware PC Gamer. Na descrição eu coloco todos os tópicos. Estou aqui em um lugar diferente, mais precisamente em Las Vegas, nos Estados Unidos. Eu vim acompanhar o evento de lançamento da AMD, das novas placas de vídeo. Não assisti esse vídeo ainda, está aparecendo aqui no canto. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso também, alguns detalhes extras. E deixo aqui também na descrição nossas lojas parceiras como a Terabyte Shop e links afiliados da Amazon e do AliExpress. A imagem às vezes dá uma travadinha assim porque eu estou usando uma webcam, estou gravando no notebook, então é um pouquinho diferente, mas espero que vocês relevem e vamos para mais um resumão. E começando aqui, pessoal, com, é claro, o lançamento da semana, a RX 7900 XTX e 7900 XT normal. Aqui nós temos uma informação confirmada pelo PC World, que é um site que estava acompanhando o evento aqui. E na verdade a AMD também havia dito isso para mim, né? Mas eu não tinha a certeza se eu poderia divulgar isso para vocês agora. Mas agora já está na internet, então é o fato que essas placas podem alcançar até 3 GHz, né? Pode ser que alcance mais ou alcance um pouco menos, depende do modelo, mas existe um fato que essas placas que foram catalogadas pela AMD em 2.5 GHz têm um potencial extra que pode ser desbloqueado, tá? E eles fizeram isso pensando em um melhor balanço entre a eficiência energética e a performance bruta da placa, tá? Então, modelos de parceiros, por exemplo, o Asus TUF já foi revelado que nós temos como essa foto, né? Eventualmente irão trazer um consumo de energia maior para entregar mais desempenho, isso vai variar de placa para placa, tá? Então as placas têm um consumo ali de 355 e eventualmente é possível ver placas que alcancem 400 watts sim. A AMD preferiu no seu próprio modelo deixar algo com um consumo de energia menor. Então, entrando aqui em mais detalhes, enquanto os modelos de referência da 7900 XTX e XT, eu mostrei isso no meu Instagram, aqui no YouTube mesmo, já estive com a placa aqui, né? São modelos dual slot, né? São modelos 2.5 slots, se não me engano, e são modelos relativamente compactos no comprimento também. A primeira placa de parceiro anunciada, Asus, que inclusive não foi nem na ROG, foi na TUF, não sei porquê, mas nós já vemos que é uma placa que já é um pouco maior. A gente vê que o slot termina aqui e ela já passa aqui dos 3 slots e também tem uma altura mais avantajada. A Asus fala que ela é 3.63 slots, ou seja, 3 slots, 0.6, praticamente 4 slots, já que vai acabar atrapalhando um pouco. Então a gente está vendo algo parecido com o que aconteceu no caso da NVIDIA, onde os parceiros têm a sua liberdade de trazer a placa do tamanho que quiser, e nesse caso sim, a TUF é uma placa grandona, assim como a gente tem visto nas 4090. Eles falam que preferiram fazer isso devido ao novo design, com as fãs maiores e que entregam mais eficiência na refrigeração, conforme vocês podem ver nas informações aqui. Por enquanto eles não informaram quais são os clocks da placa, mas acredito que eles vão desbloquear isso para um patamar maior do que está no modelo de referência, tá? Pessoal, aqui nós temos uma confirmação feita também pelo portal PC World acerca da 7900 XTX competir contra a RTX 4080. Eu também tive essa confirmação em conversa com o pessoal da AMD. Isso já está sendo publicado aqui tanto no PC World através de uma live com o Frank Azor, que eu tive o prazer, a oportunidade de conversar hoje com ele, tá? Então eles informam que, apesar da gente ter ali aquele salto de performance 7900 XTX, ela foi feita para competir contra a 4080 e não contra a 4090, tá? Embora, cara, se os dados de performance da AMD estiverem corretos, né, essa placa alcançando ali um nível de performance bem acima de uma 6950 XT, ela vai estar mais ou menos no nível da 4090, cara. Custando muito menos e consumindo menos também, tá? Então, assim, beleza, vamos competir contra a 4080, mas nada impede que um cara que queria comprar a 90 compre a 7900 XTX, tá bom? Então, eles disseram, olha, é uma placa de 999 e não é uma competidora da 4090, sim, uma competidora da 4080. Lembrando para vocês que ainda existe o espaço para criar uma 7950 XT, que teve na geração passada e ainda não foi apresentada aqui. Ou seja, pode ser que em algum momento, sim, apareça a verdadeira concorrente da 4090 e essa seria, claro, uma placa eventualmente mais cara, tá certo?
Uma outra coisa que ele confirma é sobre o FSR3, e particularmente foi exatamente a mesma pergunta que eu fiz para o Frank Azor hoje. Eu perguntei, Frank, e sobre o suporte para gerações passadas, tá? Ele me perguntou quais gerações. Eu falei, olha, RDNA 2 e RDNA 1, cara. Então, o FSR3, que é uma espécie de frame generator, bem parecido com a ideia que traz ali o DLSS 3, que eu já testei, inclusive. E aí ele me respondeu exatamente da mesma forma aqui, cara, que a AMD tem uma filosofia focada no open source, tá? E eles ainda não confirmaram, mas eles vão tentar trazer acima, abaixo do RDNA 13. Então, não existe uma confirmação ainda. O FSR3, que segundo a AMD chega a dobrar o frame rate, assim como o DLSS 3, ele tem uma possibilidade de chegar para RDNA 2 e RDNA 1, tá? Então precisamos aguardar. Por enquanto não há uma confirmação, e sim apenas o Frank, que é um cara muito importante na AMD, falando que eles irão tentar, mas não é algo garantido. A AMD sequer detalhou pra gente o FSR3, isso vai ficar pro ano que vem, quando eles disseram que vão lançar essa tecnologia. Então, por enquanto, não temos nada de FSR3 para falar por aqui, ok? Pessoal, e após o lançamento dos Intel de 13ª geração e a própria AMD trazendo os Ryzen 7000, alguns que eu já fiz o review aqui no canal, como o 7700X, 7900X, vou trazer na semana que vem, assim que eu voltar dos Estados Unidos, o 13600K versus o 7600X e o 13900K versus o 7950 e 7900X, tá bom? Agora nós estamos vendo descontos na loja oficial da AMD, cara. O 5800X3D caindo para 329. Nós temos o print aqui, cara. Por exemplo, a 6900 XT por 679, cara. Olha só. Essa placa está despencando justamente por conta do lançamento dessas novas placas que estão previstas para dezembro, tá? Então você tem aqui, por exemplo, o 5900X para 349, que até então era o preço de Ryzen 7, cara. Todos eles, no geral, estão caindo bastante. A gente já tem sentido isso aqui no Brasil. Tem tido promoções justamente da 6900 XT, do 5600G. Então isso já está acontecendo, já está sendo refletido, tá? E esperamos que isso também afete CPUs Intel e, eventualmente, placas de vídeo da AMD, da NVIDIA também, ok? Pessoal, houve alguns relatos na internet que os Ryzen 7000 estavam tendo performances inconsistentes entre o Windows 10 e o Windows 11. A AMD veio a público falar que, na verdade, eles não conseguiram identificar esses problemas, tá? Eles falam que eles estão cientes da situação que está acontecendo entre o Windows 10 e o Windows 11 em relação à performance. Eles estão investigando, mas não conseguiram encontrar material suficiente para provar isso, tá? Falam que vários fatores explicam eventualmente alguma redução, como CPU, arquitetura, enfim. Cara, o fato é que Zen 4 é muito parecido com o Zen 3. Então, se funciona bem no Zen 3, não tem por que não funcionar bem no Zen 4. Você olha a hierarquia, a arquitetura, cara, é muito parecido, tá bom? Então, por hora, nós temos aqui a AMD refutando esses reportes sobre inconsistências, mas esperamos para ver novos capítulos, tá? De repente eu posso também trazer esse teste aqui para vocês. E aqui nós temos o Der Bauer, que é um overclocker muito famoso. Ele fez um delete corajoso, né, do 7600X. Consiste em você remover a chapa IHS para revelar o conteúdo interno. Então nós vemos aqui os 3 dies que existem no processador, né, não são chiplets, assim como tem nas placas de vídeo agora. E ele fez uma observação interessante. Quando ele ligou o CPU, apenas um dos dies acendeu, ou seja, na câmera térmica, apenas um estava esquentando. Por quê? O 7600X só usa um CCD, a gente já sabia disso, mas qual que é a curiosidade? A curiosidade é que mesmo só usando um CCD, veio 2 CCDs aqui. Isso já tinha repetido nos CPUs, mas basicamente um deles, que é um desses dois aqui, fica completamente desabilitado, enquanto que ele estaria habilitado em CPUs a partir do 7900X, já que cada CCD tem 8 núcleos, então até 8 núcleos você usa apenas um único CCD, e a partir de 10 para cima você já tem que usar 2 CCDs obrigatoriamente. Por isso que os Ryzen 7 esquentam mais às vezes que os Ryzen 9, cara, porque concentra o calor em uma única parte do chip e isso fica difícil de dissipar no IHS. Interessante, não é? Galera, nós temos aqui o TechPowerUp fazendo uma mega bateria de testes com a 4090.
envolvendo o 13900K e o 5800X 3D. A gente observa aqui, cara, que no geral o 13900K foi 6,2% mais rápido que o 5800X 3D. Isso já era esperado, afinal é uma geração que acabou de chegar. Mas, cara, olha como o 5800X 3D está forte. Ele é M4, tá? Que existem placas-mãe mais baratas, enfim. Mas, ok, cara, e consome bem menos energia também que o 13900K, convenhamos, né? Tem alguns jogos que o 5800X 3D chega até a ganhar, e essa margem aqui em Devil May Cry 40% ajudou a empurrar essa média para 6,2%. Então se não tivesse o Devil May Cry, isso daqui seria talvez uns 10 ou mais por cento. De qualquer forma a diferença é pequena. Eles avaliam que 1040p diminui, e em 4K 1%, é que eu canso de falar para vocês, não muda a diferença quando vai subindo a resolução, tá? Ele faz os testes em DirectX 12 e Vulkan, então o 3900K continua 1% mais rápido. Em DX11, 1,6% mais rápido. Em jogos mais antigos, enfim, é uma bateria muito longa aqui. Interessante de se ver como esse CPU está se saindo. Pessoal, nós temos aqui a Galaxy RTX 4090 Hall of Fame. Foi fotografada, então a gente pode ver aqui a quantidade absurda de fases, cara. São 27 mais 4 fases. Uau! Insano, cara. A placa praticamente é fase, GPU e memória só. Não tem mais nada, brincadeira, claro que tem. Mas enfim, pessoal, o ponto aqui é que ela usa dois daqueles conectores de 12 mais 4. E eu sei que a maioria de vocês está pensando na seguinte mensagem agora. O dobro de chance de queimar, de derreter. Mas lembrando para vocês que o problema, em tese, não está no conector, tá? E sim no adaptador da NVIDIA, onde as pessoas estão usando ali 4 cabos de 8 pinos para um de 16 pinos, ok? Isso não vai afetar as AMD, porque a AMD já mostrou que não vai trazer novo conector, vai trazer os conectores de 8 pinos. Se os fabricantes parceiros quiserem eventualmente trazer, aí fica com eles. Mas, enfim, aí depende de cada um, tá bom? E aqui falando sobre um cara do Reddit, né? Ele teve uma ideia de criar um protótipo 3D para resolver essa situação, porque basicamente o que está fazendo o conector derreter é o cabo dobrar. Quando o cabo dobra demais, ele quebra lá dentro e derrete, tá? E ele fez uma impressão 3D muito simples. É uma gambiarrinha para você não derreter o cabo, cara, você não dobrar esse cabo. Ele disponibiliza inclusive o negócio para você baixar aqui. Claro que isso é uma solução paliativa para um problema muito sério que está sendo investigado pela NVIDIA neste momento, ok? Galera, PlayStation VR 2 foi revelado e ele custa mais que um PlayStation 5. É isso aí, cara. Aqui nós temos os óculos muito bonitos e poderosos que estão custando 549 dólares ou 599 euros. E aí, você tá afim de jogar VR? Inclusive tem até uma base de carregamento para os controles, né? E ela custa 49 dólares. Caso você queira comprar um kit completo, sairia então 600 dólares, cara. Ok. Né? Então, comente aqui embaixo se você quer entrar nessa era aí. Pessoal, aqui nós temos a ASRock, que no passado ela trouxe algumas placas com a conexão e DisplayPort, que é uma conexão relativamente pouco utilizada, tá? Mas agora ela trouxe um monitor que estará sendo aproveitado por essa conexão. Você vê que é uma tela de 13,3 IPS, 16:9, que usa conexão EDP, tá? E basicamente a ideia é colocar da forma que vocês estão vendo aqui, ó, dentro do seu gabinete, com que tenha, claro, um vidro temperado, para você conseguir enxergar essa tela. Ela fica colada no vidro para você usar como uma segunda tela. Às vezes você tem pouco espaço na mesa, e me pareceu uma proposta no mínimo interessante, cara. Eu achei legal essa ideia. É claro que deixar algo a mais no PC, eventualmente ali esquentando, teria que ver como é que funciona, mas eu acredito que não deva esquentar tanto assim um simples monitor, tá? Então, a princípio, é uma tela normal, né, que vai funcionar ali com essa conexão EDP, como vocês estão vendo aqui, ligada diretamente na placa-mãe. Então, você precisa ter uma placa-mãe compatível com isso, e aqui eles passam uma lista das placas Z790 da ASRock que tem essa conexão, tá certo? Galera,
Eu estou aqui nesse momento usando uma webcam para gravar esse resumão, que é a Logitech 4K Bril, uma webcam muito boa, grava em 4K 30, é uma das melhores do mundo. Agora nós temos uma webcam que grava em 4K 60, que é da Elgato, a Facecam Pro. Eles mostram aqui então os detalhes dessa webcam, que tem um visual bem interessante, cara, e acaba substituindo uma câmera DLSR, né? De repente você viaja, precisa de uma câmera de alta qualidade, e pareceu uma proposta interessante. Ele usa conexão USB-C, que é a mesma da Logitech Bril, tá? E ele permite que você não utilize só 4K 60, mas eventualmente um software que não permita que você use essa resolução. Ele faz então o downscale para 1080p 60, mantendo a qualidade de imagem mais robusta, mais fina em relação a um Full HD convencional, tá? É uma proposta legal. Precisamos aguardar para ver o preço em relação a Bril, para ver se vale a pena, ok? E falando ainda em lives, o OBS Studio lançou a versão 28.1 com suporte a NVENC V1. Isso aqui já estava disponível numa versão beta, eu tive acesso a ela por conta de ter feito o review da 4090, e agora isso está disponível para as pessoas de uma forma pública. Então você vai poder escolher lá o NVENC AV1 para utilizar. Em breve também deve ter suporte para o AV1 das RDNA 3. Afinal, a AMD também trouxe a V1 em encode e decode completo, assim como a NVIDIA, tá? Então a era do stream está mudando e o AV1 é bem interessante, faz parte disso. Inclusive a AMD faz até parte do consórcio do AV1 também. E você consegue uma maior qualidade de imagem em relação, por exemplo, ao H264, H265 no mesmo bitrate. E é questão de tempo até isso se tornar padrão, né? Então eu acredito que no futuro o YouTube, Netflix, as empresas vão utilizar o AV1. Claro que eles não vão abrir mão de uma pessoa que não tem essa conexão e não vão deixar de funcionar, né? Tem que dar um jeitinho de fazer funcionar para quem não tem. Pessoal, aqui nós temos uma imagem de um certo rapaz no Vietnã, dono de uma loja que se pronuncia o rei da VGA. Ele teve uma ideia inovadora para vender as suas placas usadas, provavelmente na mineração, aonde ele faz semelhante a pessoas que vendem produtos na rua, os ambulantes, às vezes comida. Ele sentou na calçada, vocês estão vendo a imagem aqui, colocou as placas e vende como se fosse por quilo, né? Tipo uma feira livre, o cara vai lá, me vê duas dessa aí, o cara põe na sacolinha e despacha para você. Então foi uma ideia de marketing interessante, e aqui a gente vê um caso do cara lá, não sei se é combinado ou não, mas o cara tá indo lá comprar uma placa por quilo. E aí, você que gostaria de comprar uma plaquinha dessa aqui, cara? Ó, tem bastante placa. No AliExpress tem aparecido muita coisa e muitas delas são justamente da mineração, tá certo? Pessoal, vocês lembram que eu falei pra vocês no vídeo que eu anunciei a 7900X TX aqui no canal, que a AMD falou que ela é até 1,7% mais rápida que a 6950 XT. Então, 1,5 foi o mínimo que ela mostrou, 1,7 em alguns games. Baseado nesses números, o Raro Case 5719, que é um perfil no Twitter, trouxe alguns gráficos para se colocar em perspectiva em relação à NVIDIA, porque por algum motivo a AMD não trouxe a NVIDIA. O Frank Azor, se não me engano, ele até falou que eles não tinham testado a 4080 ainda, então por isso que não trouxeram, tá? Mas, de qualquer forma, que nós temos, não é um gráfico real, 100%, precisamos confirmar, mas é uma estimativa, de acordo com o número da AMD. Segundo essa estimativa, em Watch Dogs Legion, acho que é Legion, eu escrevi errado aqui, 4K, ela está fazendo muito próximo de uma 4090, cara. Tá colada na 4090. Isso é excelente, porque ela custa muito menos, cara. Muito menos. E consome menos, e não precisa trocar fonte, é pequena, não vai caber em gabinetes convencionais, cara. Ok. Então, me pareceu promissor. Aqui nós temos o Cyberpunk 2077, que ela está até ganhando. Ok, cara. Interessante. Interessante. Então a AMD... Assim, penso eu, cara, se batesse a 4090, a AMD ia fazer questão de mostrar isso, mas ok, cara, vamos aguardar os testes que vão vir aqui no canal, tá? Nós vemos aqui Metro Exodus também ganhando da 4090, tudo bem, cara, é um 0,1 frame, é empate, ela tá empatada com a 4090 então, que seja. Mas, cara, mesmo que ela perca um pouquinho, ela custa muito menos. Ela pode perder 10 frames, 15 frames, que ela ainda tem um custo-benefício interessante em relação a essas placas, precisamos avaliar, tá? E, ok, aí ele trouxe mais alguns testes, e no geral estamos encontrando esse tipo de performance aqui, tá?
Pessoal, aqui nós temos no campo dos rumores, né, um vazamento da própria Asus, aonde ela vazou o notebook com o Ryzen 7 7730U, tá? Então seria um notebook com Ryzen 7000, usando um AMD Radeon Graphics. Então fica um pouco incerto exatamente quais são as configurações, poucos dados foram revelados, depois eles até excluíram essa informação do seu site. O fato é que essa geração está muito confusa, porque a AMD tem aqui ó, alguns CPUs que já foram confirmados, enfim, de vazamentos, alguns de informações oficiais, mas cara, você tem o Ryzen 7000, que é Zen 2, Zen 3, Zen 4, usando Vega, RDNA 2 e RDNA 3. É muito confuso. Então, só de ver o nome 7000 não significa que ele é necessariamente o melhor que tem. Ele pode ser Zen 2, cara, ó, antigaço. Ele pode usar gráfico Vega, cara, já muito antigo também. Então, precisamos ficar de olho porque a geração de notebooks está bastante confusa. E aqui nós temos o vazamento do Core i5-13400, confirmando todos os rumores. Ele vai ter as especificações parecidas com o 12600K, nesse teste aqui do CPU-Z aparecendo um pouco mais lento, mas 6 núcleos performance, 4 eficiência, 16 threads. Cara, o i5 tá melhor do que nunca, tá? TDP de apenas 65 watts. Cara, o 13400 vai ser um dos kings do custo-benefício, na minha opinião. Precisamos aguardar para ver por quanto que ele vai aparecer, obviamente. Né? Acredito que por um preço interessante. Pessoal, sendo assim, eu encerro por aqui mais um breve resumão. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, muito em breve estarei retornando ao Brasil, retorno os reviews aqui no canal, as promoções do AliExpress, promoções da Terabyte Shop, muita coisa boa, reviews ainda no final do ano, tá? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, desejo um ótimo sábado a todos. Valeu, tchau, tchau.